dia, boa tarde, boa noite aos amigos do programa Vozes do Universo. Hoje nós vamos continuar respondendo algumas questões que não foram respondidas na longa entrevista que eu dei à Rede Gubef. Muito bem, hoje nós temos aqui as questões que o Grupo Brasileiro de Ufologia, mais uma excelente comunidade do Orkut, fez para a gente. Então vamos lá. O DJ Ovnik, bonito nome, ele pergunta o seguinte: tenho curiosidade sobre como é ser sensitivo, e a minha pergunta é: quais os benefícios e os malefícios de ser sensitivo? Muito bem, DJ, nós todos hoje em dia, nós vivemos numa vida muito imediatista, nós estamos vivendo numa era financeira, tá? O mundo humano já passou por várias eras. Nós tivemos tempos onde a religião era o poder. Nós tivemos tempos onde a política exercia o máximo de poder. Hoje, o sistema financeiro que rege todas as nações do mundo são o poder único que age sobre a Terra. Quando você desenvolve potencialidades sensitivas, isso significa o seguinte, que você nasceu já com alguma característica um pouco mais avançada para que você pudesse enxergar coisas não materiais e perceber coisas não materiais. Isso não significa que uma pessoa comum não possa desenvolver o seu lado sensitivo, vamos dizer assim. Então, quando você relaciona a tua sensibilidade ou hipersensibilidade a religiões, você sempre vai ter uma questão assim: olha, tenha uma vida regrada para que você não perca a sua hipersensibilidade, tenha uma vida regrada porque você pode atrair espíritos baixos. Bom, você pode atrair espíritos baixos de muitas formas. Se você é uma pessoa que vibra num ciclo mental, ou seja, a eletricidade que o seu cérebro trabalha tem a ver com a baixa frequência dos seres, você só vai realmente atrair porcarias para a sua vida, né? Quando o sensitivo é um pouquinho mais responsável, um pouquinho mais maduro, ele consegue detectar outras esferas, consegue detectar outros patamares de vibração. E por isso ele vai mais longe, ele se dá melhor, ele vive melhor, tá? Você me faz uma outra pergunta: se existe um momento certo para acontecer a sensitividade? E como você sabe quando os ETs querem entrar em contato comigo? Olha, DJ, essa coisa do ET entrar em contato depende muito do tipo de extraterrestre que nós estamos falando. Alguns são mais objetivos, outros mais elevados são mais amigos. Eu tive muitas vezes a felicidade de me sentir muito bem, de me sentir pleno, porque eu sabia que uma determinada raça estava perto de mim. E essa determinada raça que eu estou falando são os uranianos. São seres de Urano da 9ª dimensão. Todas as vezes que eles se aproximam, eu sinto uma alegria muito grande, um conforto muito grande e uma amizade muito grande. E não tenho medo nenhum da aproximação deles. Por exemplo, outros ETs que estão mais próximos da 3ª dimensão se manifestam mais ou menos como a gente. Então,
às vezes eu me assusto. Às vezes é tão material que a gente acaba se assustando, tá? O momento certo para acontecer a sensitividade não existe. O momento certo é aquele que o todo vai preparar para que a gente desenvolva as nossas aptidões. Tá ok? Então, vamos para outra pergunta. O O'Donnell pergunta se você afirma que possui sensitividade e tem contatos com ETs. Mas pensou alguma vez ter se enganado, ao invés de contatos com ETs, você teve contatos com pessoas desencarnadas? Olha, O'Donnell, a minha experiência mediúnica com espíritos, que foi bastante longa, foi um treino bastante longo, me permitiu saber discernir muito bem o que é um espírito, o que é um anjo, o que é um extraterrestre. São vibrações completamente diferentes, tá? Parece fácil detectar, mas não é. Nesse aspecto você tem razão em levantar essa questão, porque algumas vezes as pessoas não estão preparadas para fazer algo que vai além do nosso tempo, do nosso espaço, ou seja, lidar com outras dimensões ou com o que eu chamo de espaços dimensionais diferentes não é muito fácil, não. Você precisa estar preparado para saber fazer isso, tá? E eu nunca me enganei nesse aspecto, porque é como eu te disse, as comunicações acontecem em frequências diferentes. A minha reação física é diferente, a minha reação cerebral é diferente. E muitas vezes, O'Donnell, não existe nem contato, eles deixam um arquivo gravado, vamos dizer assim, no meu perispírito ou no meu corpo sutil, e eu relembro exatamente o que é que foi conversado e o que é que precisa ser feito. Parece ficção, mas pode anotar aí no seu caderninho que tem muito de realidade nisso, tá? Você me faz outra pergunta, dizendo, antes de tudo, a quem possa ler minha pergunta, a ciência admite o contato com pessoas desencarnadas, tanto que estudam as doutrinas deixadas por Chico Xavier. Eu discordo, a ciência parece que não chegou a nenhuma conclusão a respeito, porque o método científico não permite que se coloque espíritos dentro de um laboratório, ou Deus, ou naves, ou extraterrestres. Então, não sei por que método a ciência poderia estar buscando essas respostas, tá, O'Donnell? Mas obrigado aí pelas perguntas, valeu mesmo. Vamos ver aqui quem mais. O Sente. Sente quer perguntar, eu quero saber como a pessoa descobre se ela é ou não sensitiva. Mande um salve aí para a galera da GBU, do Sense Destroyer. Opa, salve! Salve aí a galera da GBU e o nosso amigo. Bom, uma pessoa descobre... Como é que ela descobre? Boa pergunta, eu não lembro mais como é que eu descobri isso. Na verdade, nunca é um fato em si, mas no meu caso foi uma sucessão de fatos, né? Você acha que é um cara como absolutamente comum, como seus amigos, e de repente você percebe, você começa a ver, você começa a ouvir, você começa a sentir coisas que normalmente ninguém está sentindo. Então, às vezes isso é legal e às vezes não é nada legal. Eu tive problemas físicos, tive insônias, tive sustos, grandes sustos, até que eu amadurecesse e entendesse tudo isso como uma coisa absolutamente dentro do meu padrão, tá? Não do padrão social. O padrão social é
é aquela coisa quadradinha, né? Vocês estão sabendo disso. Olha aqui, tem uma outra pergunta aqui da Irina. Quero saber do Santoro como um ser de Urano o contactou e quais foram as sensações durante o tempo em que estiveram ligados e abordando sobre a quinta dimensão. Oi, Irina. Na verdade, eu conto essa história muito bem contada no meu novo livro, que é Túnia falando com os humanos. Ela foi o primeiro contato real que eu tive. A Túnia, na verdade, inicialmente usou alguns disfarces antes de se apresentar como uma extraterrestre. Ela se apresentou como uma moça loira de olhos azuis. Por isso que eu vivo falando para todos vocês, cuidado com eu vejo muito isso nas comunidades, em vários lugares. As pessoas falam assim, eu vi Astar Sheran, ele é loiro de olho azul, 2 metros de altura, eu vi não sei quem. Gente, eles usam disfarces para que a gente não tenha muitos problemas ao enxergá-los. Então, vamos cair na real, os caras não são bonitinhos, tá? Os caras são muito diferentes da gente. Parem de achar que é tudo bonitinho, olho azul, lindo, maravilhoso, porque não é. E quando é para desconfiar. De verdade, tá legal? Então, assim, voltando à pergunta da Irina, esse fato aconteceu. Nesse livro eu conto várias etapas, porque Irina foi realmente todo um processo e eu acho que vale a pena você dar uma olhada nesse livro, tá? Porque além de explicar como aconteceu esse contato, eu mostro algumas provas para os mais céticos que sempre acham que nós estamos aqui para iludir as pessoas, para enganar as pessoas, ou que no máximo é só uma pessoa bem intencionada, mas que sofre de algum problema mental, o que não deixa de ser uma profunda e lamentável acusação, tá? Vamos em frente. Aqui, Dr. Drax, bonito nome. A começar, meu estimado respeito pelas suas obras, Sr. Fábio Santoro, tive conhecimento de suas obras há pouco tempo e minha pergunta indaga sobre o seu dom sensitivo. Você, com o passar dos anos, teve um progresso maior com a sensitividade? Olha, Dr. Drax, a sensitividade ela vem de um tamanho só. Eu tenho a impressão que a gente, por não achar que é muito comum ou normal, a gente começa a dar umas rateadas, né? Começa a segurar aqui, segurar lá, e na verdade o poder de conexão, ele está lá. Basta nós, nesse corpo tridimensional, assumirmos que a gente quer fazer o que está fazendo, tá? E na verdade, assim, você pode ir aprimorando. É claro, aprimorar não significa aumentar, mas sim melhorar o que já é bom. Tá? Então, você pode ir aprimorando, você pode ir se tornando uma pessoa mais sensível, menos ostrogoda, né? Porque a gente vive num mundo ostrogódico, né? Então, vamos começar a perceber que não é bem por aí, tá? Outra pergunta que você fez, onde o seu dom pode levá-lo, além do infinito universo, e com quem esteve em contato cósmico? Olha, eu sou muito... saudades fraternas, obrigado, Dr. Drax. Eu sou muito simples nessas questões, eu nunca falei com Astar Sheran, nunca falei com super. Eu fico bem na minha, os meus amigos são os uranianos, eles se comunicam comigo de forma direta. É lógico que existem algumas regras para isso. Também me comuniquei com antarianos, arcturianos, e
eu acho que o universo, primeiro que nós não temos só um universo, o infinito universo que você fala, nós temos vários universos. Isso ainda eu estou pesquisando, estou perguntando, questionando e vendo que, mas tudo indica que a gente vive numa parte de um universo. Tá? Vamos lá. O O'Donnell volta com outra pergunta. Como sensitivo, você precisa de uma preparação psicológica a mais do que uma pessoa comum exige. O que você faz para manter sua vida normal sem que no meio da rua receba uma mensagem, talvez do espaço, por exemplo? Olha, O'Donnell, você tocou num outro assunto muito importante, que é o equilíbrio. Todos nós temos nós temos capacidade para desenvolver uma habilidade. Algumas pessoas jogam futebol muito bem, outras são matemáticos natos, outros possuem habilidade manual. Eu possuo essa habilidade desenvolvida, que é de me comunicar. Então, não existe isso desse desequilíbrio, né? Essa coisa me lembra um pouco as pessoas mediúnicas do passado, que recebia qualquer coisa na rua e vinha uma energia e a pessoa já ficava desequilibrada, rolava no chão, dava um maior showzinho, né? Isso não existe. Na verdade, todas as minhas comunicações, todos os livros que eu fiz, e não foram poucos, nós tivemos horários definidos, pré-definidos para fazer. Eu nunca trabalhei mais do que 1 hora com eles, porque a eletricidade da coisa é maior, então eles tomam muito cuidado para que não exista nenhum problema neurológico, porque nós estamos trabalhando aí com energia. Às vezes a energia vem muito rápida, muitas vezes eu saio com dor de cabeça, dores no corpo. Não é um processo fácil, mas depois que você começa a aprender e começa a desenvolver esse trabalho, as coisas caminham normalmente, sem nenhum problema, tá? Tem uma outra pergunta aqui, que eu não sei, não dá para ler o nome certo, Aine, que tem um símbolo antes, Mine, enfim. Fábio Santoro, o que te impulsionou a escrever os seus livros? Puxa vida, né? Eu, com 14 anos, já queria ser escritor, já escrevi meu primeiro livro. Eu nunca publiquei esse livro e, na verdade, depois é que eu fui descobrindo que eu recebia intuições e muitos dos meus amigos espirituais me ajudavam a escrever. E hoje eu sei que parte do que foi combinado antes de eu vir para essa vida é que eu deixasse claro, antes de partir aqui da Terra, quem são verdadeiramente os extraterrestres, como é o todo, como é o universo, como é a lógica dos seres de Urano, como é a lógica dos seres extraterrestres que estão ligados no todo. Enfim, eu tenho uma série de questões que eu não posso deixar abertas. Eu tenho que deixá-las bem explicadas e é por isso que eu estou fazendo esse trabalho nesse momento. Muito bem. Gabi me pergunta, quais as vantagens e desvantagens como sensitivo? Bom, hoje nós vivemos um mundo de vantagens e desvantagens, né? Então, todo jovem me pergunta, qual a vantagem? Que vantagem eu levo nisso? De ser uma pessoa diferente, né? Olha, a vantagem que eu vejo é que você vai viver aqui num planeta que ainda é tridimensional. Nós estamos aí vivendo na terceira dimensão, de uma forma um pouquinho mais avançada e um pouquinho mais próxima dos irmãos do espaço e da realidade do todo. Então isso para mim é muito legal e muito importante, tá? Não sei se é para todo mundo. Mais uma pergunta da Fanny Aine, não sei o nome dela, Mãe em Teu Coração.
por que os seres interplanetários não fazem um contato massivo? E por que não procuram os cientistas e acabam com a dúvida da humanidade? Olha, não existe mais dúvida. Os governos do mundo sabem que eles existem. Cientistas do mundo sabem que eles existem. A vergonha está em não conseguir provar. Porque o método científico de Galileu Galilei não permite que você coloque uma nave dentro de um laboratório. Ou Deus, ou um espírito, ou um ET. Então, como tudo para os cientistas é o método científico, fica assim a questão. O outro lado dessa história é que eles também não têm autorização para ficar fazendo uma aparição em massa. Tudo vai acontecer na hora certa. Vocês sabem que essa é uma regrinha básica para quem vive na terceira dimensão, né? Tudo acontece na hora certa. Francisco me faz uma pergunta. Estaria a humanidade caminhando para tornar-se escrava de sua própria ignorância? Bom, nós já somos escravos de nossa própria ignorância, né? Se nós não fôssemos escravos de nossa própria ignorância, com certeza a gente não aceitaria tudo que os governos nos impõem, nós não aceitaríamos o que a mídia nos impõe, e teríamos uma atitude um pouquinho mais proativa do que passiva. O mundo realmente é comandado por algumas pessoas e nós somos as ovelhas que aceitam tudo e vamos em frente. Muito bem, gente. Parece que as perguntas da GBU, Grupo Brasileiro de Ufologia, foram respondidas. Eu agradeço muito a participação de vocês e espero que a gente se encontre rapidamente no terceiro programa. Espero que vocês me enviem muitas sugestões, como é que vocês querem que eu faça o programa, que eu fale de algum assunto específico, e eu vou respondendo de acordo com a minha capacidade e com o meu tempo, ok? Muito obrigado. Qualquer coisa